esta base de dados divide-se em 5 grandes grupos. Os dois primeiros grupos correspondem às bandas utilizadas na produção dos resultados finais. O primeiro grupo corresponde às bandas da data antes da construção e funcionamento da barragem do Alqueva, mais em concreto do dia 4 de agosto do ano 2000. Estas bandas foram recolhidas através do satélite Landsat 7. Já as outras, que pertencem a uma data posterior, vários anos posteriores ao funcionamento, construção e funcionamento da barragem do Alqueva, nomeadamente do dia 31 de julho do ano 2013, foram obtidas a partir do satélite Landsat 8. Estas bandas foram a base para a maior parte do trabalho. Já os outros dois grupos corresponderam aos resultados das classificações e resultados dos cálculos iniciais, como nomeadamente o cálculo do NDVI. Relativamente ao cálculo do NDVI, começou-se o trabalho por efetuar este cálculo, dada a sua importância para a distinção das culturas de regadio na área de estudo e para a percepção da sua evolução quando comparado com o mesmo mapa da NDVI da data posterior à construção da barragem do Alqueva. Através do mapa da NDVI podemos observar que antes da construção da barragem havia uma dispersão pela área de estudo de culturas de regadio em alguns pontos. Ainda assim, a sua expressão era muito pouco significativa na área de estudo, tendo apenas aqui alguma predominância no setor nordeste da área de estudo. Podemos identificar aqui os mapas, além das culturas de regadio, os matos, e aqui, por exemplo, a cidade de Évora, onde os valores do NDVI são bem mais reduzidos. Quando comparado então com o mapa de NDVI da data posterior à construção da barragem do Alqueva, podemos observar que houve uma evolução bastante positiva nas culturas de regadio. Agora sim, com uma maior predominância em todo o setor, sobretudo no setor noroeste da barragem do Alqueva. Depois procedeu-se à construção de um raster virtual para cada uma das áreas, para a área de estudo para cada uma das datas, e foi através deste raster virtual do mapa de cor verdadeira que foram desenhadas as áreas de treino e as áreas de validação. Para as áreas de treino, para posteriormente proceder à classificação. Essas áreas de treino foram desenhadas sobre este mapa em pontos diferentes. Foram desenhadas várias áreas de treino para cada tipo de uso do solo e foram definidas 7 classes diferentes: a água, aqui a tecido urbano, mato, lavrado, castanho mais escuro, searas e pastos, castanho mais claro, aqui todas estas áreas, culturas de regadio, as pequenas áreas, aqui verde escuro, e os pousios nas áreas a cinzento, aqui, e a castanho mais claro.
Depois de desenhadas as várias áreas de treino, procedeu-se então à classificação. Foram feitas 6 classificações diferentes, com 3 métodos de classificação diferentes. Esses 3 métodos foram utilizados para ambas as datas. Fez então a classificação através do método da mínima distância. Depois foi filtrada, reduzindo o número de pixels isolados, dando facilitando a análise visual e melhorando a qualidade do mapa. E depois esse mapa foi então vetorizado, dando resultado então a um mapa final da classificação, onde foi possível então identificar facilmente os diferentes tipos de uso do solo e a sua distribuição por toda a área de estudo. Por exemplo, podemos comparar então os dois mapas obtidos através do método da mínima distância, da classificação através do método da mínima distância, ou seja, podemos identificar aqui a grande dispersão das culturas de regadio depois da construção da barragem do Alqueva. Nota-se aqui uma fraca capacidade deste método na classificação, por exemplo, das áreas urbanas, que se confundem com as áreas de pousio e lavrado neste caso em particular, como por exemplo aqui também, neste setor onde são atribuídas as áreas de pousio e terrenos agrícolas são classificados como áreas de tecido urbano, ao contrário do que acontece aqui neste sector. E procedeu-se, fez o mesmo. As classificações foram feitas também através do método do mapeamento por ângulo espectral, também deu resultados relativamente fiáveis. Ainda assim, notam-se aqui algumas falhas relativamente grosseiras na classificação, neste mapa de classificação através deste método. Ainda assim, teve resultados relativamente aceitáveis. Para finalizar, procedeu-se à classificação através do método da máxima verosimilhança, que foi a classificação que originou melhores resultados e foi aquela que se utilizou para a produção de um mapa final com resultados mais coerentes e mais fiáveis, mais aproximados à realidade. Podemos ver aqui, o grande aumento das culturas de regadio neste setor. Os restantes tipos de uso do solo também foram bastante bem classificados, havendo aqui pequenos erros de classificação, como nos restantes mapas, sobretudo aqui neste setor, onde houve uma maior confusão na classificação, devido à semelhança entre os diferentes tipos de uso do solo. Podemos ainda fazer alusão aqui à tabela de confusão, esta obtida através do método da máxima verosimilhança para o ano de 2013, e foi aqui que fomos buscar os resultados para
proceder a para construir uma tabela final para comparar os resultados obtidos através de cada classificação. Esta foi a melhor classificação, teve 94,64% de acerto, um K de 0,92, também bastante elevado. E aqui podemos observar os erros por omissão e os erros por comissão nesta classificação. Tal como as classificações, foram produzidas 6 tabelas de confusão, uma para cada classificação, para cada data do estudo, para cada uma das datas. Finalmente, procedeu-se ao download e importação para o QGIS do modelo digital de elevação, que depois foi reprojetado para ficar com o mesmo sistema de coordenada e com a mesma projeção do que os restantes mapas, para poder ser feita o cruzamento com a classificação, com o mapa de classificação de uso do solo. Depois de reprojetado, foi recortado pela área de estudo como os restantes mapas e reclassificado. Finalmente foi vetorizado e foram definidas 6 classes de altitude, do 0 aos 75, dos 75 metros aos 150, por aí até aos 450 metros, que é uma altitude bastante superior, uma cota bastante superior à cota máxima do terreno na área de estudo, em toda esta área de estudo. Aqui podemos constatar, em comparação com os mapas de uso do solo anteriores, que as culturas de regadio se dispersam sobretudo em áreas de cota relativamente baixa, ou seja, sobretudo perto dos rios, nomeadamente aqui do rio de Gebe, deste afluente do rio do Guadiana, devido à grande necessidade de água para o desenvolvimento destas culturas, como aqui também neste setor, onde as culturas de regadio também são bem predominantes. Depois procedeu-se então ao cruzamento à reclassificação ainda do mapa do uso do solo. Definiram-se as 7 classes e cruzou-se com o mapa de altitude, que resultou neste mapa final. Este mapa final tem então o resultado do cruzamento da altitude com o uso do solo, e através dele podemos distinguir a que altitude há uma maior predominância de cada tipo de uso do solo. Podemos através dele perceber como varia o uso do solo consoante a altitude. Aqui, pronto, os algarismos dos milhares correspondem às classes de uso do solo, às 7 classes de uso do solo, e os algarismos das unidades correspondem às classes de altitudes, ou seja, a existência de água do 0 aos 75 metros de altitude, água dos 75 aos 150 metros de altitude, por aí afora. Pronto. Através deste mapa podemos tirar algumas conclusões relativamente aqui às culturas de regadio, que se distribuem sobretudo nas altitudes compreendidas entre os 75 metros e os 225
metros de altitude.